trazer aqui ICL Notícias, tá? Rodrigo Viana, Chico Sá, Gabriela Varela e a Ju Dalpiva, Juliana Dalpiva, trazendo aqui uma apuração fresquinha de mais uma falcatrua do Carluxo. Falcatrua do Carluxo é o que mais tem, né, pessoal? Antes de soltar o vídeo aqui, pessoal, deixa eu pedir para vocês deixarem a curtida, tá? E aquele pedido que a gente sempre faz, né? Diga de que cidade está falando. Deixa comentários aqui no chat. Os comentários de vocês são muito importantes, estão fazendo com que a gente consiga driblar os bloqueios do algoritmo aí. E a gente está dando uma olhada no algoritmo com a ajuda de vocês, tá, pessoal? Então aqui, deixa comentários, comentário que vocês quiserem e de preferência dizendo a cidade da qual vocês estão assistindo. Vamos ver aqui o que o Carluxo aprontou. Ela fez junto com a Carla Gamba, com o Igor Melo também, de que o Carlos Bolsonaro faturou pouco mais de R$1.200.000 com a venda de imóveis, só que ele só declarou metade disso. Essa é a história. Declarou isso para a Justiça Eleitoral, documentos que foram obtidos justamente pela coluna da Juliana Dalpiva, e ela vai explicar agora aqui para a gente. Foram declarados, né, Ju, R$687 mil, de acordo com esses documentos. A gente tem, inclusive, as imagens da declaração de bens dele lá em 2020 e depois também em 2024. A primeira de 2020, que você está acompanhando aí na sua tela agora, eu acredito, né? Porque eu sou míope, agora sim. Agora sim a gente consegue ver a de 2020, é essa mesmo. E na sequência a gente vai ver a deste ano, 2024. Portanto, aí já está com a fotinho atualizada, inclusive, de Carlos Bolsonaro, né? Ju, explica pra gente essa história, como é que foi a apuração de vocês. Agora, é muito estranho, para dizer o mínimo, você declarar metade do que você faturou, né? Com venda de imóveis. Gabi, isso aqui é praticamente, né, ali uma corrida com barreiras, para a gente poder explicar. Para fazer um paralelo aqui com as Olimpíadas, né? Aproveitando a figura aqui das Olimpíadas, é uma corrida com barreiras. Tem um monte de barreira para poder fechar essa conta, ela não fecha. E aí... Interessante aqui, né, já deixar aí os parabéns para Juliana Dalpiva. E o que é interessante é o jornalismo investigativo que ela faz, né? Ela não repete as matérias que já vêm prontas, ou não faz aquele jornalismo declaratório, né? Ela vai buscar, ela investiga, ela busca documentos, as matérias sempre estão embasadas em documentação. Vocês viram ali que ela trouxe as declarações do próprio Carlos Bolsonaro, né? Ela buscou nos registros de imóveis, né, os valores venais desses apartamentos junto à Receita Federal, né? Isso são tudo dados públicos, né? Que qualquer jornalista interessado em fazer bom jornalismo tem acesso, pode buscar, né, pessoal? Mas, infelizmente, o que a gente vê hoje no jornalismo brasileiro é aquele jornalismo fácil, declaratório. Tu pega 3 notícias, faz um compilado ali com um parágrafo de cada uma delas e acha que criou uma matéria nova, né? Esse é o jornalismo em vigor no Brasil hoje em dia. Então, parabéns aí para Juliana Dalpiva por fazer esse jornalismo de primeira qualidade. Aí, assim, para as pessoas compreenderem, tá? Um primeiro aspecto que acho que todo mundo... Galera, deixa a curtida, tá? Deixa a curtida aqui, não se esqueçam. E quem puder se tornar membro do canal aí, ó, a partir de R$ 1,99 por mês, tu te torna membro do canal, ajuda muito o trabalho. Tem vários mimos ali, selinhos, emojis, teus comentários têm prioridade na leitura, então vale a pena aí, vale a pena. Não sei se todo mundo sabe, preciso esclarecer. Cada candidato é obrigado, tá, a fazer a sua declaração de bens quando se registra para disputar um cargo público. Então, por isso que a gente consegue ver né, a desse ano e a do ano, da última eleição. São dados públicos. O que a gente fez? Eu, o Igor e a Carla. A gente pegou as informações públicas e a gente foi checar nos cartórios, porque até 2020 o Carlos Bolsonaro declarava a propriedade de 3 apartamentos. E estes 3 apartamentos sumiram da declaração dele
de bens deste ano. Esses 3 apartamentos eram praticamente 80% do tal do patrimônio que ele declarou lá em 2020, num total ali de 580 mil. Agora, gente, esse valor é um valor, assim, fictício, tá? Porque esses apartamentos, evidentemente que 3 apartamentos no Rio de Janeiro jamais iam valer 500, quase pouco mais de 400 mil reais, a parte dos apartamentos, né? Então, assim, é o valor que ele declarava pelo que ele tinha comprado, que a gente já falou aqui tantas vezes sobre esses problemas. Só que aí, quando a gente levantou os documentos de cartório, Chico, o que a gente descobriu? A gente descobriu que o Carlos tinha vendido pelo menos 2 apartamentos, um em setembro do ano passado por 700 mil reais, e um segundo apartamento ele vendeu em fevereiro desse ano por 550 mil reais. Então, só ali ele levantou 1 milhão, mais de 1 milhão e 200 mil, entendeu? E aí, esse dinheiro, Chico, ele simplesmente não aparece nessa declaração, porque a menos que ele tenha uma dívida gigantesca, que ele também não se presta aqui a dar nenhum tipo de esclarecimento público, porque, infelizmente, né, é desse jeito. A família Bolsonaro, apesar de ocupar cargos públicos que exigem transparência, tá? Exige, sim, que dê satisfação sobre, inclusive, o próprio patrimônio, que é obrigatória a declaração por lei, se recusa a explicar. Então, eu procurei o advogado, o Carlos Bolsonaro, como a gente sempre faz em todos os casos, e ele não explicou nada. O que a gente tem de concreto é que a gente achou esses 2 apartamentos vendidos por mais de um total de 1 milhão e 200 mil, e Chico tem um terceiro apartamento que aí, assim, não sei o que aconteceu. Ele simplesmente sumiu da declaração e, ao mesmo tempo, quando eu levantei os documentos de cartório desse apartamento, ele não está vendido. Então, a menos que ele tenha vendido e não tenha registrado essa venda ainda, essa situação também ela é irregular, para dizer o mínimo, né? Deixa eu ouvir um dos integrantes da Associação de Especialistas em Direito Eleitoral, que é o Volgani Neto, se eu não me engano, o sobrenome dele é esse. E ele explicou que isso pode configurar, sim, falsidade ideológica eleitoral. O Flávio Bolsonaro, inclusive, já foi investigado por justamente isso, né? Que, aliás, inclusive, é uma prática comum na família Bolsonaro. Ter imóveis, ter bens e não declarar, né, a justiça eleitoral. Para além de uma outra situação comum, que aí é investigada pelas autoridades, que é o patrimônio incompatível com os bens, né? Ou seja, o que eles recebem não justifica os bens que eles têm, as casas que eles têm, os apartamentos que eles têm. Então... É um jogo de milhões, né, pessoal? É o jogo de milhões. Como a Juliana Dalpiva explicou ali, é uma série de imóveis, né? Tem aquela questão, né? São 51 imóveis adquiridos com dinheiro vivo, né? E são mais de 100 imóveis que essa família adquiriu aí nos últimos anos, e são milhões, né? Milhões. O patrimônio deles, a renda deles não é compatível, gente. A renda desta família não é compatível com este patrimônio que eles adquirem. É só fazer as contas, não fecha. Então, é mais uma das situações completamente inexplicáveis, para dizer o mínimo, envolvendo aí o clã Bolsonaro, e ele está aí disputando mais um mandato na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Juliana, só para entender bem, quer dizer, esse caso... E provavelmente vai se eleger, né, pessoal? Essa é a grande questão, né? Provavelmente Carlos Bolsonaro se reeleja no Rio de Janeiro, né? E aí é preciso que a gente questione quem é que vota nesta gente. Bom, a gente sabe quem vota, né? Estavam lá, acampados na frente dos quartéis, vão naquelas manifestações ali na beira da praia de Copacabana, de verde e amarelo, né? É aquela turma que a gente sabe quem é, né? E para ser vereador do Rio deve precisar quantos votos? 100 mil? 50 mil votos? Faz, né? Tudo faz. Mas aí é preciso questionar, né? Essa gente, pessoal, essa gente que vota nessa turma são piores do que eles ainda. São piores do que eles. Assim, quem vota nessa gente é mau caráter, né? Porque a gente sempre diz aquela história, ou é ignorante ou é mau caráter. Não, peraí. Quem vai votar em Carlos Bolsonaro para vereador no Rio de Janeiro é mau caráter. É mau caráter porque sabe de todos esses
esses delitos que estão sendo investigados, alguns já até com processo avançado aí, né? Então não tem desculpa, né, pessoal? Não tem desculpa para dizer que é ignorante, que não conhece. Né? Conhecem, sabem muito bem caso quem aqui são não e tem continuam nada a ver votando. com o caso das rachadinhas, né? Até é um pouquinho. É o contrário, quase, né? Porque no caso das rachadinhas, ele junta dinheiro, pelo menos a gente tem essa impressão, junta dinheiro de um monte de gente, vai para uma caixinha, né? Os assessores e tal, e essa caixinha abastece a família Bolsonaro. A gente entende que é assim que funciona por tudo que foi levantado. Aqui, nesse caso, é o contrário, né? Eles têm um patrimônio, ele tem, porque é dele, né? Do Carlos Bolsonaro, aí vende e só declara metade do valor que ele recebeu. É como se 600 mil reais tivessem evaporado, sumido, viraram o quê? Dinheiro vivo guardado no cofre? Que mistério é esse? Desaparecer 600 mil reais. É isso mesmo? E o valor, você pega, a mutreta já começa quando o valor declarado já é, assim, você não, com 400 mil, você não compra uma kitnet em lugar nenhum do Rio de Janeiro. Na zona sul do Rio, apartamento de 2 quartos é de 800 mil a 1 milhão. Então... Copacabana. É tudo obscuro, né, Ju? O negócio. Mas tem um aspecto do que o Rodrigo estava falando sobre não estar relacionado ao caso das rachadinhas, que não é exatamente isso, Rodrigo. Ele está relacionado porque estes imóveis são os imóveis que são investigados dentro do caso, né? Eles foram comprados, pelo que tudo indica das investigações, com dinheiro desviado dos servidores, com dinheiro em espécie. Esse apartamento, que foi vendido agora por 700 mil, ele foi comprado em 2003 com 150 mil reais em espécie. Ou seja, é mais grave ainda, né? Porque está apontado na investigação e ainda por cima não está declarado. Lavagem de dinheiro. Entendi. É parte da investigação sobre lavagem de dinheiro. E este outro que foi vendido, que é o de Copacabana, que foi comprado em 2009 por 70 mil, é aquele que aqui a gente já falou sobre as idas ao cofre. Ele foi no cofre, e aí, enfim, né? Não sabemos exatamente o que foi que ele fez lá no cofre, sabemos que ele foi ao cofre, sabemos que depois um dinheiro apareceu na conta dele e ele usou esse dinheiro para pagar a parte desse apartamento que foi comprado em 2009 e agora foi vendido por 550 mil reais. Então, ele tem né, ele levanta um dinheiro também a partir disso, porque esses 2 apartamentos foram comprados por um valor abaixo do valor de avaliação da época. Então, também ele faz parte, né, do esquema aí, de algum jeito, de obter um dinheiro que não poderia ser obtido dessa maneira, é parte do esquema de lavagem de dinheiro. É uma delinquência ambulante, né, pessoal? É a família que é a delinquência ambulante, né? Aparentemente, tudo que eles fazem, assim, tem ilícitos envolvidos, né? É impressionante o conjunto de ilícitos dessa família e chama atenção, né? Chama atenção, porque são tantos imóveis, são tantos milhões envolvidos numa história assim, num patrimônio que é totalmente incompatível efetivamente com a renda auferida por essas pessoas, com os salários que percebem aí como vereador, como deputados, né? E é preciso levar a fundo, né, essas investigações aí, e a gente torce para que sejam responsabilizados, né? Sejam responsabilizados por tudo que já cometeram.